A cobertura de vacinação contra a Covid-19 estanca em metade dos países africanos. Menos de um quarto da população do continente completou a primeira etapa de imunização. A OMS alerta que falta de proteção pode criar lacuna perigosa com a pandemia perto do fim, porque o vírus tende a explorar a situação para voltar com força. A informação é das Nações Unidas. A cobertura vacinal da Covid-19 estagnou em metade dos 54 países africanos. A percentagem de pessoas imunizadas na primeira fase quase não alterou nos últimos 2 meses. A Organização Mundial da Saúde informou que entre julho e setembro o número de doses administradas por mês diminuiu mais de 50%. Já a meta global de proteção de 70% da população, estabelecida para o final do ano, só poderá ser alcançada em abril de 2025. Entre os fatores associados aos atrasos estão o acesso difícil às doses, uma situação que prejudicou os esforços de imunização ainda em 2021. O mecanismo COVAX ajudou a resolver o desafio, mas a eficácia caiu nos últimos meses. O número de pessoas vacinadas baixou de forma significativa, enquanto os custos operacionais por pessoa continuam a aumentar. Uma situação atribuída a problemas no planeamento e preparação, especialmente nos níveis subnacionais. A África ainda registra o menor número de casos desde o início da pandemia nas últimas 12 semanas. Em nenhum país da região a doença ressurgiu ou foi declarado alerta máximo. As mortes estão a uma taxa de 2,1%. No balanço, a OMS ressalta que o número de doses fornecidas em setembro também está 1/3 abaixo do pico das 63 milhões alcançadas em fevereiro deste ano. A situação tem, contudo, melhorado neste mês de outubro, com um total de 22 milhões de unidades administradas, equivalendo a 95% do total do mês anterior. Estima-se que 24% da população do continente africano tenha completado a etapa inicial, comparada à cobertura de 64% a nível global. A diretora regional da OMS para a região africana, Matshidiso Moeti, ressaltou que o fim da pandemia de Covid-19 está à vista, mas enquanto a África estiver muito atrás do resto do mundo em alcançar a proteção generalizada, há uma lacuna perigosa que o vírus pode explorar para voltar com força. Em relação ao momento atual, a maior prioridade é proteger as populações mais vulneráveis dos piores efeitos da Covid-19. Para a chefe da OMS em África, o continente é agora vítima do próprio sucesso. Ela explica que, depois de ter recebido imunizantes que ajudaram a reduzir o número de infecções, as pessoas não temem mais a Covid-19 e tampouco estão dispostas a se vacinarem. A nível global, foram registadas até este domingo 632.794.191 casos de Covid-19, 6.582.517 pessoas não resistiram à doença.